Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Guilherme Macalossi e está começando mais uma edição do BP News aqui no canal do Brasil Paralelo no YouTube. Comigo hoje, aqui no programa, a volta da Pietra Zucco. Pietra, bem-vinda aqui ao BP News de novo. O pessoal tava com saudade de ti. Boa noite, Macalossi. Olá, pessoal, tudo bem? Então tá aí, a Pietra cuida dos comentários. Então você que está assistindo o BP News, não deixe de mandar as suas mensagens, tanto no chat do Facebook, quanto pelo nosso Twitter. Qual que é a hashtag, chat Pietra? do YouTube, não do Facebook. Ei, Aqui mesmo minga, no chat. eu me embaralhei todo. A hashtag que a gente usa no Twitter para conseguir enxergar, para ver as mensagens de vocês é hashtag BP News. Então tá aí, me embaralhei todo, confundi Facebook com YouTube, YouTube com Twitter, é muita rede social, mas em soma, Twitter, Facebook, YouTube, participe. Todas, né? Estamos em todas e estamos ao vivo aqui hoje para fazer a cobertura em boa parte aí da eleição para a presidência da Câmara do Senado Federal. Nesse momento, as duas casas estão reunidas, deliberando em relação a qual será o seu futuro, quem será a liderança aí que vai estar à frente da Câmara e à frente do Senado nos próximos 2 anos. Além disso, nós também vamos falar sobre o grupo Pensar Mais, que esteve em Brasília com o ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Para falar sobre todos esses assuntos, eu convidei a Ana Paula Mejolaro, que também é consultora e educadora corporativa, além de minha colega jornalista. Vamos para a sketch de abertura da entrevista de hoje, especial sobre a situação política. Muito bem, Ana Paula, bem-vinda aqui ao BP News. Boa noite. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês, estreando, né, no programa. Uhum. Muito obrigada pelo convite. Aliás, a gente já tentando, né, fazer uma agenda faz tempo, né? É verdade, já fazia algum tempo que nós estávamos tentando trazer a Ana Paula aqui para o BP News. Vamos ao Senado Federal. Nesse momento está se discutindo aí sobre a eleição do presidente da casa. E um grande circo se instalou ali no lugar, né, Ana Paula? O que a gente lamenta muito, né? Se não fosse tão trágico, a gente daria risada, né? Sim. Mas é trágico porque é a nossa vida, é a vida de todos os brasileiros. E o que me parece que a última preocupação que eles têm, e mesmo com essa renovação que a gente está tendo, a última preocupação é o povo brasileiro. Sim. E isso me entristece muito. E as pessoas estão ali, os políticos, na verdade, querendo holofote, né? Que é o mais triste, pelos discursos que nós estávamos acompanhando aqui antes de entrar no ar. Olha, teve de tudo. A Cátia Abreu, que eu acho que não tomou o Rivotril hoje, ela roubou a pasta do Alcolumbre, que está lá sentado na mesa diretora do Senado Federal. Eu acho que ele não levanta dali, nem se a mãe dele aparecer na sessão para cumprimentá-lo. Nem por necessidade fisiológica, eu acredito. Não, ele grudou, ele literalmente grudou na cadeira, e do lado dele tem o Renan Calheiros, né? São os dois principais concorrentes. Isso demonstra, na minha avaliação, não sei se é a tua, como esses caras, eles querem poder, holofote e influência. A qualquer preço, né? Porque eles demonstram na sua trajetória que eles têm preço, eles não têm valor. E a grande massa, infelizmente, que está aí sabe disso. Mas são os políticos que nós temos, né? E acredito que a nova equipe de governo que está aí vai ter que saber jogar um xadrez muito bem jogado, principalmente para aprovar as reformas que o Brasil tanto precisa. Muito bem, vamos colocar um pouquinho da TV Senado. Nesse momento está falando a incendiária Cátia Abreu. A Cátia Abreu, ela está nesse momento discursando, ela que foi a responsável por esse episódio, no qual ela surrupiou da mesa diretora do Alcolumbre uma pasta.
Você quer levar para casa, sei lá o que ela ia fazer com ela. Então tá aí no ar as imagens da TV Senado nesse momento. Nós vamos acompanhar um pouquinho e já voltamos comentando. Eu sei que foi apressado, mas o senhor leu da composição. Então, ele não pode estar sentado aqui. Quem tem que estar sentado aqui é o mais idoso. Não é só o artigo 3º. Kátia, você é a nossa melhor presidente. Mas é o artigo 59 também, que diz a mesma coisa. São 3 artigos do regimento que autorizam o senador Davi a pedir exceção. Senador Álvaro Dias. Presidente, Com a palavra, Vossa Excelência. minha inscrição, por favor. Volto a comunicar ao plenário, antes do pronunciamento do senador Álvaro Dias, que em pouco mais de 10 minutos continuaremos a responder as questões de ordem formuladas pelos senadores. É evidente que eu não estou aqui como candidato nesse momento. Chegará o momento para o pronunciamento de candidato. Eu me senti empurrado até esta tribuna porque deve o Brasil estar decepcionado conosco nesse momento. E certamente os novos senadores que surfaram nas ondas da mudança e aqui chegaram para contribuir na tarefa de mudar o Brasil para melhor, certamente os senadores da renovação, os artífices da mudança, mais do que nós que já estamos aqui há bom tempo, estão também decepcionados. É preciso fazer o apelo. Então tá aí o senador Álvaro Dias comentando sobre a decepção que os brasileiros devem estar sentindo em relação ao Senado. E quem estava acompanhando as duas sessões, tanto a do Senado quanto a da Câmara dos Deputados, ficou com essa impressão de que aquilo é uma balbúrdia completa, que o respeito por quem elegeu é nenhum e, pior, é o início de uma legislatura, né, Ana Paula? Sem dúvida. E a Kátia também estava falando antes, né? Ela falou assim, nós estamos sendo assistidos pelo Brasil todo. Uhum. Então, dá a entender, tipo, o holofote é meu, a atenção toda está voltada para a gente. E eu vejo isso como uma crítica. Eu não gosto muito da palavra crítica, né? Eu gosto mais de consideração, mas às vezes a crítica ela é bem-vinda. Eles estão muito preocupados com a aparência, com o poder, em discursar, em aparecer, em estar. Nós tínhamos um governador que dizia, né? Não importante, aliás, o que é mais importante, se falem bem ou se falem mal, mas falem de mim. O importante é estar na pauta. O que eu avalio da mesma forma, infelizmente, o que a gente está vendo hoje. Eles querem é estar na pauta, eles querem é aparecer de alguma forma, mas principalmente eles não querem é perder poder. Agora, eu estava acompanhando a sessão e é impressionante no Senado, agora nós estamos falando um pouco sobre o Senado, é impressionante a quantidade de dinossauros que aparece ali, parece que está assistindo o filme Jurassic Park. Eu passei assim rapidamente, antes de nós virmos para cá, para o estúdio, pelos que estavam aparecendo na TV Senado, era figuras assim do tempo da Pedra Lascada, eu acho. Por exemplo, Jader Barbalho. O Jader Barbalho é uma figura envolvida em inúmeros casos de corrupção. O próprio Renan Calheiros, que disputa aí a presidência do Senado, ele tem inúmeros inquéritos que estão lá mofando nas gavetas do Supremo Tribunal Federal e concorre com possibilidades reais de ser eleito ainda hoje. E aí, isso indigna, na verdade, a população como um todo, né? Porque... E a justiça, né? Cadê? A justiça realmente, nesse quesito, aí o que é? O tomar lá da cá? É cega mesmo? Porque a gente está esperando essas providências. Na verdade, não deviam nem concorrer, né? Não... Mas, enfim, a justiça acha que isso é legítimo, né? Então, quem é a gente, né, cidadão, para tomar alguma decisão nesse sentido? Você estava falando em idade de dinossauro, né? Eu separei algumas informações aqui, acredito que vocês já tenham falado, né? Mas olha, por exemplo, aqui ó, na Câmara dos Deputados, tá? A gente tem os jovens e idosos, né? Por curiosidade, falando da Câmara de Deputados agora. Sim, mas é que tu tá falando da questão etária presente na carteira de identidade. Eu tô falando da idade mental. Assim, tipo... Eu sei, dos dinossauros que estão ali há muito tempo. Isso. Apesar que tem um detalhe que você estava falando antes, e a gente estava ouvindo, porque eu sou vereador eleito e agora estou aqui no Senado. Teve um senador eleito que estava falando, gente, é importante, né, por mais carreira política que o indivíduo tenha, os poderes não são os mesmos.
Sim. As leis não são as mesmas, as manobras não são as mesmas, os jogos não são os mesmos. Então, na verdade, eles são analfabetos até certo ponto, porque eles precisam se enquadrar nas novas regras, e que são muitas, né? É a questão, porque muita se renovou em termos de número, em termos de pessoas que já têm uma trajetória, mas não são novos na política, mas não conhecem essas regras, pelo menos internas, tanto da Câmara e do Senado. Muito bem. Minha querida Pietra, qual que são os comentários aí que vem do público que nos acompanha tanto no Twitter quanto no YouTube? No geral, a gente tem bastante aqui no chat, hashtag fora Renan, fora Maia, hashtag fora Kátia, e muita gente pedindo voto aberto. Então, achando tudo uma palhaçada enorme, indignados, que pessoas votaram neles, indignados que isso está acontecendo, e ainda mais que boa parte deles é corrupto e que tem muito dinheiro brasileiro sendo desperdiçado ali. Aliás, a grande discussão no Senado é sobre voto aberto ou fechado, né? Na verdade, essa discussão nem deveria existir. O voto deveria ser aberto. Porque nós o regimento do Senado dizia que devia ser fechado. Claro, porque eles se protegem. Exatamente. A gente não pode ser inocente nesse sentido. Mas esse tipo de discussão, ela não devia nem existir. Aliás, isso nem devia estar no regimento. Porque nós temos o direito de saber em quem cada um está votando. Porque isso, na verdade, eles estão nos representando. Então, todas as decisões e tudo que eles fizerem, isso devia estar aberto e estar às claras para toda a população. Muito bem, vamos colocar mais um trechinho aí do áudio lá direto do Senado Federal. Quem está falando agora é o senador Regufe, do Sem Partido. No caso, ele não tem partido. Vamos botar só um trechinho aí, ouvir os comentários dele. Ao fundo, vocês podem ver a figura estilosa de o ex-comentarista de esportes, né? Já muito polêmico, né? O Juca Kfouri. Não é Juca Kfouri, é o... Agora não me ocorre o nome. É um outro comentarista aí que era bastante polêmico, mas atrás do senador Regufe. Bota um trechinho aí para nós, Ed. Em seguida, a senadora Rose de Freitas. Quero abraçar e cumprimentar a todos os senadores que já permaneceram e os novatos como eu que estão chegando com uma esperança muito grande de renovação para o nosso país. Quero dizer, ouvi atentamente todos os discursos, a preocupação com a nossa democracia, a preocupação com aquilo que a população do outro lado da televisão está pensando sobre nós. Vou conversar com os senhores com experiência de 23 anos como jornalista, 12... Jorge Cajuru. Eu tinha me enganado, falei até do Juca Kfouri, e o Jorge Cajuru está lá como senador. Obrigado aí ao público que nos esclarece sempre que o nome acaba sumindo aí da nossa cabeça. Agora, essa questão que tu botou aí, essa questão que tu colocou, Ana Paula, sobre o voto aberto, o voto fechado, demonstra... porque assim, o voto fechado ele tinha a ideia de proteger os senadores em relação à independência, mas ele se tornou uma espécie de refúgio dos senadores e dos deputados em relação à sociedade, né? Sem dúvida, porque isso daí, o voto fechado, na verdade, protege só eles, de manobras, de negociatas, e isso, na verdade, acaba prejudicando a população e prejudicando o interesse de todos. E, na verdade, o que o político tem que entender é que eles estão lá a serviço da gente, e não o contrário. Então, isso tem que estar claro para eles. A sociedade está mudando, os valores estão mudando. E isso eu já venho falando há muito tempo. O que importa hoje, e a sociedade vai mudar ainda mais, todo esse movimento que foi para a rua e que está indo para a rua e que se precisar a gente vai de novo, né, demonstra isso, conota isso. Nós estamos exigindo e dando a informação e conscientizando os políticos. Alguns já se deram conta, mas a grande massa, aí, pelo que a gente vê, ainda não se deu conta. Eles estão a serviço da população. E o que demonstra aí hoje, né, é muito... Esses discursos, né, eufóricos, muitas vezes até prolixos, né? Bom, nós tivemos uma interrupção em virtude de um problema com o nosso estúdio digital, mas, Ana Paula... Estamos aqui firmes. Estamos aqui firmes, retomando aí o teu raciocínio. Desculpe ter interrompido. Não tem problema.
esses discursos prolixos, na verdade, né? A população, é importante a gente falar em algumas coisas, tá? O advento das redes sociais, o advento da internet, o acesso facilitado à informação da população tem um lado positivo e um lado negativo. Eu sempre gosto de falar do lado positivo disso. As pessoas estão tendo mais acesso a informações políticas, sim, as pessoas estão acompanhando mais a vida política. Eu sempre fiz as minhas ressalvas às pessoas que dizem assim, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Gente, a gente vive e respira política, independente de onde a gente está, independente do contexto que a gente vive, né? Ninguém aqui é um ser sem pátria, né? É um ser sem nação, um ser sem nada. Então, nós precisamos entender pelo menos um mínimo de política, porque hoje, e isso é importante, porque a política está presente em tudo que a gente faz. O lado positivo disso, as pessoas começaram a se interessar mais, pessoas que não conversavam sobre política começaram a se interessar. A rede social ajudou muito. Claro, a gente entra na seara assim que todo mundo se diz especialista de tudo, né? Mas fora isso, o lado positivo, as pessoas estão se expressando, estão participando, estão fazendo suas reivindicações, as suas críticas, né? Antes colocadas aí, fora Renan, fora... Aliás, eu vou pedir pro Ed para trocar a imagem da TV Senado e colocar a projeção que o MBL fez ontem ainda no Congresso Nacional, em laser, escrito Fora Renan, né? A projeção em laser Fora Renan ontem. Depois repercutiu bastante, o MBL chegou a divulgar, tá aí a imagem, então vocês estão vendo, nos prédios ali administrativos do Congresso Nacional. Não é a primeira vez que isso acontece. Teve, além desse, eu não peguei a foto, mas teve hoje pela manhã, tinha um boneco gigantesco do Renan Calheiros vestido com pijama de bandido condenado. Eu não vi isso. Não viu? Não. Mas é a ação dos grupos que estavam na rua, né? Sim, é ação. E isso, na verdade, toda mudança da sociedade, toda mudança de cultura, de movimento, é demorado, faz parte de um processo. Mas é importante que esses políticos que estão aí, a grande massa muito bem assessorado, com os nossos colegas da comunicação, nem sempre tão éticos, né? Mas eles têm um certo conhecimento aprofundado disso. Muitas coisas mudaram, muitas coisas. E uma delas é que a sociedade está em processo de transformação, de mudança. E nós, enquanto sociedade, vamos cobrar cada vez mais. Nós estamos de olho e nós estamos fiscalizando quem a gente colocou lá. Sim. Isso é uma mudança que, se você parar para pensar há 10 anos... eu também... Hoje eu só leciono em MBA, mas eu fui professora de graduação durante mais de 10 anos. Isso é uma coisa que não discutia política em sala de aula, né? As questões éticas muito bem mantidas e preservadas. Mas a gente, né, percebe essa movimentação e nos grupos de amigos também. As pessoas esqueciam com muita facilidade quem elas votavam. E o único recado, a única coisa de política que eu dizia e dava orientação para os alunos na época das eleições era: anotem, façam uma cola, coloquem na agenda de vocês, para que vocês não esqueçam, né? Porque o candidato não foi eleito, você esqueceu em quem, né? E quem você deu o seu voto. Então, é importante que isso, né? Porque você precisa fiscalizar. E a gente não pode só falar de política ou pensar a política nas vésperas da eleição. E os políticos já se deram conta disso. Muitos deles fizeram campanha ao longo dos seus mandatos. Muito bem. Vamos para a TV Câmara. A Câmara dos Deputados também está em processo de eleição e os debates ali também são bastante acalorados. Ali é um cenário mais concreto. O Rodrigo Maia é o grande favorito, ainda que tenha vários concorrentes. E pelo que a gente vê, a confusão na outra casa, que é o Senado, é maior. Vamos botar um trechinho aí, Ed. Que ele precisa, enquanto fundação do PSB, patrocinar um debate com acadêmicos, com pensadores de todos os matizes ideológicos, de modo que a gente possa apresentar ao Brasil uma proposta sobre esse tema tão importante. O PSB, aqui dentro da Câmara, tem algum posicionamento fechado em relação ao governo Bolsonaro, que também é um governo que está iniciando agora, assim como esse mandato? Nós primeiro temos que reconhecer que tem um governo democraticamente eleito, então é preciso fazer esse reconhecimento. E depois, é claro que o governo Bolsonaro tem uma característica, um perfil
que é exatamente da figura do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi deputado aqui por longo. Acompanhando aí a sessão da Câmara, também a do Senado, provavelmente isso vai se estender ao longo da noite toda e nós vamos, nas edições da próxima semana, repercutir aqui no BP News as perspectivas em relação ao resultado tanto da Câmara quanto do Senado. Pietra, comentários aí do nosso público. Separei aqui 3 comentários do público. Um da Geisa Silva. Ela comenta: vergonha alheia desses caras. Aquilo que está aparecendo mais no bordel, uma falta de educação tremenda, uma senadora tumultuando a sessão, desrespeito total conosco. E tem também o que o user é macaco metafórico. Macaco metafórico. Macaco metafórico. E ele comenta: Platão diz que a democracia é falha. Sócrates também. Roupa escreveu o livro Democracia, o Deus que falhou. E o povo burro acredita nessa ditadura chamada de democracia. Demoniocracia, ele escreve. Pelo que eu vi antes, esse macaco metafórico comentou que ele era anarcocapitalista. Então tá aí a crítica dele à democracia. E também temos o comentário do Murilo de Carvalho, Rocha Carvalho, que ele coloca: Ana Paula põe direto o dedo na ferida porque a maioria dos brasileiros não sabe a metade do que acontece nas duas casas. Então tá aí, manifestações do nosso público. Antes de passar adiante na pauta, eu quero só falar rapidamente sobre a Cátia Abreu. A Cátia Abreu, que é protagonista desse episódio ridículo, esse episódio patético, esse episódio que envergonha todos os brasileiros, que demonstra que ela não tem integridade psicológica mais para estar onde está, é relativo a uma personalidade política que mudou da água para o vinho nos últimos 15 anos. Esta senhora se elegeu senadora com votos conservadores do estado de Goiás, traiu seus eleitores, sentou no colo de Dilma Rousseff, tornou-se sua ministra e deu uma banana para quem a elegeu. E agora, na sessão do Senado, que vai escolher o seu novo presidente, ela vai lá e rouba a pasta de um dos concorrentes, fazendo um faniquito digno de uma criança mimada. É a personalidade de certas figuras que estão no poder. Ana, apontamento final aí sobre as duas eleições. Vamos aguardar, né? Não tem muito mais que comentar, a não ser aguardar aí quem são as peças aí desse xadrez. E aí eu diria que o passo mais importante é depois da eleição. E aí o próximo passo são as reformas. E isso, na verdade, eu estou muito mais preocupada do que quem vai realmente ganhar. A movimentação que vai acontecer no segundo passo. Muito bem. É a grande questão para o Brasil hoje que se impõe, são as reformas. Sem reformas, não há futuro viável para o Brasil. Que são urgentes, né? Na verdade, já deveriam ter acontecido. Por exemplo, a reforma da Previdência eu acompanhei de perto. Sim. Porque eu tenho aí na minha trajetória profissional, eu trabalhei num fundo de pensão, né, de previdência privada, e trabalhei na Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar em São Paulo. Sim. E é um tema que eu acompanhei e estudei durante 2 anos. E já naquela época isso já era urgente. E eu estou falando isso há mais de 10 anos. Estou falando lá de 2005, 2006. Então, essa discussão da reforma da Previdência, a gente está assim, ó, no mínimo no atraso de mais de 10 anos. Então, para você ver o quão urgente é essa reforma e o quanto os políticos não estão preocupados com a população brasileira e sim em benefícios, né, próprios. E não dá mais para adiar, né? Não dá. É urgentíssima, né? Muito bem. Vamos para o próximo assunto. Nesta semana, o grupo Pensar Mais esteve em Brasília. Temos a foto aí, inclusive, vou pedir para o Ed colocar ela para vocês verem. O grupo Pensar Mais, que é uma reunião de pessoas aqui do Rio Grande do Sul, e eles foram até Brasília apresentar para o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, para o Ministério da Educação como um todo, uma série de projetos, de ideias, e a Ana Paula esteve junto lá, ela é integrante desse grupo. O que tu pode aí falar para nós? Qual que é o interesse em relação à questão educacional?
O que são as perspectivas necessárias aí nessa questão? Bom, eu vou falar em meu nome, Perfeito. Macalossi, porque eu não tenho autorização para falar em nome do grupo Pensar Mais, né, como a gente havia conversado antes. Mas o que eu posso falar é, primeiro, eu me sinto honrada em estar presente nesse grupo, né, de pensadores aí dos mais diversos lugares, né, do mundo. A gente tem gente de fora do país, é um grupo que vai completar 10 anos. 10 anos já. Isso agora, parece que é junho de 2019. Tem aí alguns fundadores, eu não vou citar nomes, mas a comitiva que foi... O que acontece? O grupo Pensar Mais, através do Winston Ling, isso, fez uma proposta para a gente no grupo, quem estava interessado em se reunir e conversar e discutir propostas para educação, para uma política pública de educação, para apresentar ao Ministério, né, e ao ministro Ricardo. Alguns, né, se interessaram, no começo não tinham muitas pessoas, isso faz em torno um pouco mais de um mês, tá? E aí surgiu um novo grupo a partir das pessoas do grupo Pensar Mais, algumas até oriundas de outros vieses, empresários, intelectuais, professores, pessoas que tinham alguma ligação direta ou indireta com a educação. O que eu posso falar é que esse documento de quase 100 páginas e quase 60 projetos, incluindo o ensino básico, o ensino técnico e o ensino superior, foram entregues, né, numa audiência na quarta-feira de manhã com o ministro e toda a sua equipe de assessores e outros diretores e coordenadores do MEC. Nós fomos muito bem recebidos. Eu vi que estava lá o Pugina, o Paulo Moura, o César Ruedel. O Paulo de Tarso. Uma bela equipe que estava junto Quadros, lá. E o Paulo Moura. Nós fomos em 6, né? Desse outro grupo que se formou a partir do Pensar Mais e com integrantes, né, vindos de outros lugares também. Tanto porque o grupo inteiro não poderia ir em função até de espaço, né, para o Ministério nos receber. Mas nós apresentamos de uma forma geral, as propostas não foram apresentadas uma a uma, tá? Porque não teria tempo hábil e também não era esse o propósito, né, do MEC. Tanto que esse documento vai ser analisado, por isso que a gente não tem autorização para falar, né, das propostas e eu espero que os nossos aí, espectadores compreendam isso. Mas todos nós, com muito boas intenções, né? Nós dedicamos o nosso tempo, que não foi pouco, né? Um tempo de bastidores, né? Nesse mês e de trabalho apressado, eu não dormi 5 noites, porque eu tinha meus outros compromissos de trabalho. Mas uma coisa muito certa, assim, a bandeira da educação faz parte da minha vida. Eu sou filha de professora, minha mãe é professora do Estado aposentada, e eu respiro educação, desde que eu nasci. E tu vê com bons olhos a gestão que está agora no MEC? Opinião pessoal sua. A minha opinião, eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar e muito. Tenho esperança. Vamos ver então no que vai se traduzir essa abertura que o MEC está dando, porque eu sei que é uma abertura ampla, não é apenas ao grupo Pensar Mais, há uma consulta em relação Macalossi, desculpa te interromper, isso é uma coisa muito importante, né? E eu também já havia te colocado isso. O Ministério da Educação está aberto a ouvir a sociedade. Sim. Então, esse grupo, né, oriundo do Pensar Mais, que foi formado aí sobre, né, um Conselho para a Educação, foi intitulado, é o primeiro grupo que o MEC está recebendo. A ideia do ministro, isso ele falou, né, num discurso, foi justamente que ele está aberto para ouvir mais a sociedade, para ouvir pessoas que queiram trabalhar em prol, uma contribuição cívica de verdade, de amor à pátria e amor à educação, e principalmente às crianças, né? Eu tenho absoluta certeza, indo para o encerramento, que com as pessoas que eu vi na foto, que estavam lá em Brasília com o ministro Ricardo Vélez, o documento é de grande importância e tenho absoluta certeza, ainda que não conhecendo o seu teor, tenho absoluta certeza de que o que está ali é importante e que, se aplicado, fará a diferença. Eu quero parabenizar vocês pelo ativismo de ter ido a Brasília entregar esse importante documento e espero que o ministro da Educação, que é um homem de um conhecimento intelectual bastante elevado e uma pessoa interessada, sensível, ele
pelo menos estude para que se acate alguma coisa dali. Obrigado pela sua participação aqui, Ana Paula. Eu que agradeço todo mundo, e principalmente quem está nos assistindo. Grande abraço. Muito bem. Pietra, mais comentários do nosso público? O público continua querendo fora Renan, voto aberto, e gostariam que a gente falasse um pouco mais sobre o assunto principal da live, que foi a live inteira. A gente parou só um pouquinho agora para comentar sobre o Grupo Pensar Mais. Se tem um assunto que é importante, é educação. O Brasil precisa de educação, né? E o Grupo Pensar Mais, ele é um grupo muito respeitável, inclusive vários dos palestrantes e vários dos colaboradores do Brasil Paralelo que já vieram ao BP News, que estão no nosso curso de formação, que estão nas aulas exclusivas lá, que estão dentro da nossa plataforma, são participantes dele. Então, é importante dar esse espaço para nós comentarmos, porque isso que nós vimos antes, isso é a podridão, isso é o que há de mais baixo. E nós temos que pensar para melhorar o país naquilo que há de mais elevado. Então, uma iniciativa como essa merece tanto destaque quanto a eleição do Senado. Nós vamos voltar para repercutir mais sobre isso ao longo da próxima semana aqui no Brasil Paralelo. Vou pedir só para o Ed colocar mais um trechinho lá do Senado Federal, porque parece que a Cátia Abreu agora está quase que presidindo a sessão, né? Ela tomou o poder, basicamente, né? Ed, mais um trechinho e depois nós fazemos o encerramento da edição de hoje. Servir as pessoas. O papel do PSE é muito claro. Nós precisamos, e aqui estamos, e junto com o papel dessa nova Câmara, para uma renovação de ideias, de formas de governar, para que o país possa ser o Estado possa ser um Estado mais enxuto. Muito bem, então tá aí a repercussão completa do resultado dessa eleição, que deverá se estender por mais várias horas. Ela estará presente aqui nas edições do BP News na próxima semana. Pietra, obrigado. Últimas considerações. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao público também para estar aqui na sexta-feira conosco. Na sexta-feira aqui conosco, interagindo, e aguarde as próximas edições que a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Muito bem. Já antecipando para o nosso público que na semana que vem nós vamos ter a participação aqui no BP News do Bernardo Kister. Ele que está organizando um documentário sobre a penetração da teologia da libertação na igreja. Bastante interessante a temática. Ele está dando uma palestra em Porto Alegre hoje, neste horário inclusive, no horário do BP News. E na segunda-feira ele vai estar aqui para falar um pouco sobre isso também. Então fiquem ligados. Agradecemos a todos pela audiência, a Ana Paula pela participação, a Pietra aqui comigo nos estúdios, na produção, o Bruno e também o Ed. Boa noite a todos e até mais.